Livro de Jeremias, capítulo 10. A idolatria traz destruição. Ó Israel, ouça esta palavra do Senhor para você. Assim diz o Senhor: não se comportem como as outras nações que tentam ler o seu futuro nas estrelas. Não tenham medo das suas previsões. Ainda que elas encham outras nações de terror, os costumes dessas nações são inúteis. Cortam uma árvore e dela o artesão esculpe um ídolo. Enfeitam-no com ouro e prata e fixam-no com martelo e pregos, para que não tombe. Os seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos. Não são capazes de falar e precisam de ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não lhes podem fazer nem mal nem bem. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Quem não temeria, ó Rei das Nações? Esse título pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Os que adoram ídolos são tolos e insensatos. Adoram objetos feitos de madeira. Trazem placas de prata batida de Társis e ouro de Ufaz e entregam a artesãos habilidosos que fazem os seus ídolos. Vestem-nos com mantos azuis e roxos, feitos por hábeis alfaiates. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme com a sua ira. As nações não podem suportar a sua fúria. Diga isto àqueles que adoram outros deuses. Esses deuses que não fizeram os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. O Senhor, porém, fez a terra com o seu poder e a estabeleceu com a sua sabedoria. Com o seu entendimento, estendeu os céus. Quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. E leva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena que o vento saia dos seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude. Não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas, serão todos destruídos. Mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. O seu nome é Senhor dos Exércitos. A destruição que se aproxima. Reúnam os seus pertences e preparem-se para partir. O cerco está para começar. Pois assim diz o Senhor: lançarei fora repentinamente todos vocês que vivem nesta terra. Derramarei sobre vocês grandes aflições e finalmente sentirão a minha falta. A minha ferida é grave e a minha dor é grande. A minha doença não tem cura, mas devo suportá-la. Destruíram a minha casa e não resta ninguém que me ajude a reconstruí-la. Levaram os meus filhos, nunca mais os verei. Os pastores do meu povo perderam a razão. Não buscam mais o Senhor. Por isso, fracassaram e os seus rebanhos estão espalhados. Ouçam o ruído assustador dos grandes exércitos que avançam do norte. As cidades de Judá serão destruídas e se tornarão morada de chacais. A oração de Jeremias. Eu sei, ó Senhor, que a nossa vida não nos pertence,
não somos capazes de planejar o próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não sejas severo demais. Não uses a tua ira, pois se o fizesses, eu morreria. Derrama a tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois devoraram o teu povo, Israel. Sim, o devoraram e o consumiram, transformando a terra num lugar desolado. Capítulo 11. Judá quebra a aliança. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Lembre os habitantes de Judá e de Jerusalém dos termos da minha aliança com eles. Diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito será aquele que não obedecer aos termos da minha aliança, pois eu disse aos seus antepassados, quando os tirei do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que ordeno, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Disse isso para cumprir a promessa que fiz aos seus antepassados, de lhes dar uma terra que produzisse leite e mel com fartura, a terra em que hoje vocês habitam. Então eu respondi: que assim seja, Senhor. E o Senhor disse: proclame esta mensagem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga: lembrem-se da antiga aliança e de todas as suas exigências, pois adverti solenemente aos seus antepassados quando os tirei do Egito. Obedeçam-me. Repeti essa advertência inúmeras vezes até hoje, mas os seus antepassados não me deram ouvido nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram os desejos teimosos do seu coração perverso. E porque se recusaram a obedecer, eu trouxe sobre eles todas as maldições descritas nesta aliança. O Senhor falou comigo novamente e disse: descobri uma conspiração contra mim entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Voltaram aos pecados dos seus antepassados. Não quiseram me ouvir e adoraram outros deuses. Israel e Judá quebraram a aliança que fiz com os seus antepassados. Por isso, assim diz o Senhor, trarei calamidade sobre eles e não escaparão. Ainda que me supliquem, não ouvirei o seu clamor. Os habitantes de Judá e de Jerusalém clamarão aos seus ídolos e queimarão incenso para eles, mas os ídolos não os salvarão quando vier a calamidade. Vejam, habitantes de Judá, os seus deuses são tão numerosos quanto as suas cidades. Os seus altares vergonhosos, altares para queimar incenso a Baal, são tão numerosos quanto as ruas de Jerusalém. Portanto, Jeremias, não ore mais por este povo, não chore por eles, pois não os ouvirei quando clamarem a mim em sua aflição. Que direito tem o meu povo amado de vir ao meu templo depois de ter cometido tanta imoralidade? Acaso os seus votos e sacrifícios poderão evitar a sua destruição? A verdade é que se alegram em praticar o mal. Eu, o Senhor, o chamava de oliveira verdejante, bonita de ver e cheia de bons frutos. Agora, porém, enviei a fúria dos seus inimigos para incendiar e destruir os seus ramos. Eu, o Senhor dos Exércitos, que plantei essa oliveira, ordenei que fosse destruída, pois o povo de Israel e o povo de Judá fizeram o mal e provocaram a minha ira ao queimar incenso para Baal. Conspiração contra Jeremias. Então o Senhor me falou das conspirações que os meus inimigos tramavam contra mim. Eu era como cordeiro levado para o matadouro. Não fazia ideia de que planejavam me matar.
Vamos destruir esse homem e as suas palavras, diziam eles. Vamos derrubá-lo para que o seu nome seja esquecido para sempre. Ó Senhor dos exércitos, tu julgas com justiça e examinas os pensamentos e emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa em tuas mãos. Assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que queriam ver-me morto. Eles tinham dito: nós o mataremos se não parar de profetizar em nome do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos a respeito deles: eu os castigarei. Os seus jovens morrerão na batalha, e os seus filhos e filhas morrerão de fome. Nenhum dos conspiradores de Anatote sobreviverá, pois eu trarei calamidade sobre eles quando chegar a hora do seu castigo. Capítulo 12. Jeremias questiona a justiça do Senhor. Senhor, tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de ti. Portanto, desejo te fazer esta queixa. Por que é que os perversos são tão prósperos? Por que é que os desonestos vivem em paz? Tu os plantastes, e eles criaram raízes e deram frutos. O teu nome está em seus lábios, mas tu estás longe do seu coração. Quanto a mim, Senhor, tu me conheces, tu me vês e provas os meus pensamentos. Arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para a matança. Até quando esta terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou, os animais selvagens e as aves desapareceram por causa da maldade dos que nela habitam. Pois o povo disse: o Senhor não vê o que o futuro nos reserva. A resposta do Senhor a Jeremias: se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Até os seus irmãos, membros da sua família, se voltaram contra você. Conspiraram e se queixam a seu respeito. Não confie neles, por mais agradáveis que sejam as suas palavras. Abandonei o meu povo, a nação que me pertence, e entreguei aqueles que eu mais amo aos seus inimigos. O meu povo escolhido rugiu contra mim, como leão no bosque. Por isso, os tratei com desprezo. O meu povo escolhido age como ave de rapina, mas ele próprio será cercado por abutres. Tragam os animais selvagens para devorar os cadáveres. Muitos governantes destruíram o meu vinhedo, pisotearam a minha propriedade e transformaram a sua beleza em deserto. Fizeram dela uma terra devastada. Ouço o seu triste lamento. Toda a terra está desolada e ninguém se importa. Pode-se ver exércitos destruidores no alto dos montes. A espada do Senhor devora o povo, de uma extremidade à outra da terra. Ninguém escapará. O meu povo semeou trigo, mas colhe espinhos. Esforçou-se muito, mas de nada adiantou. Terá uma colheita de vergonha por causa da ira ardente do Senhor. Uma mensagem para os vizinhos de Israel. Assim diz o Senhor: arrancarei das suas terras todas as nações perversas que se apossam da herança que dei ao meu povo, Israel, e arrancarei Judá do meio delas. Depois disso, porém, voltarei e terei compaixão de todos eles. Eu os trarei de volta às suas terras, cada nação à sua herança. E se verdadeiramente essas nações aprenderem os caminhos do meu povo e jurarem pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor,
como ensinaram o meu povo a jurar pelo nome de Baal, elas receberão um lugar no meio do meu povo. Mas qualquer nação que não quiser me obedecer será arrancada e destruída. Eu, o Senhor, falei.